7. Feliz, grata de estar aqui na casa. É a primeira vez que eu venho à casa e a alegria é toda minha. Quando o Arnaldo fez o convite, ainda no finalzinho do ano passado, eu falei que fazer palestra aqui no SET era um desejo do meu coração de muito tempo. Das casas espíritas aqui do Plano Piloto, eu dei palestra em todos. No DF, quase todos. E eu sempre li a revista do SET. E eu sempre falava, onde eu vou lá. E aí, cuidado com o que você planeja. Tomara que sejam coisas boas. Então, nesse caso, eu preciso foi um presente no meu coração. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Como o Arnaldo falou, nós vamos nos próximos 40 minutos refletir acerca do caminho de Damasco, que nos é trazido aqui na obra Psicografia do Chico, por Emmanuel, retratando um momento na caminhada dessa alma de escola, verdadeiro general do Cristo Jesus, salvo, transmutado em Paulo. Vamos rememorar, pegar um pequeno recorte da trajetória linda, diamantina, desse trabalhador Vero, para refletirmos acerca de nós mesmos, de nós próprios, e do caminho de Damasco, que temos trilhado nesses dias de transição planetária. Sou só eu, gente, que estou trilhando o caminho de Damasco? Creio que não, né? A dor, insigne professora, Leoneli, filósofa da Espiritismo de Ensina, tem visitado a todos nós, nesses dias difíceis do orbe terreno, né? Vem como a professora que nos convida a retomarmos a marcha, o rumo, o prumo, para nos encontrarmos com nós mesmos, com a essência divinal que todos temos, que em algum momento tivemos perdido na nossa caminhada multimilenária em múltiplas vidas, né? Em alguns momentos, em vidas transatas, nós nos desconectamos de nós mesmos, da nossa essência, né? Estivemos perdidos, buscando na Terra respostas, felicidades, tudo efêmero. E eis que um dia, no momento em que a Terra está sendo sacudida, um convite a uma transformação global, nós também sentimos isso, né? Então, a dor insigne tem chegado aos caminhos de todos nós, cada um de uma forma, sendo convidado à própria transformação sem comparação, né? Então, o tamanho do desafio que eu recebo não é igual ao seu, não é igual ao dela, ela também não se compara com ninguém, cada um de acordo com sua própria caminhada. Pensemos se salvo. A gente pensar na estrada de Damasco do Saulo e ver se não parece um pouco com a nossa caminhada, né? 2 milênios passados. Saulo ia, né? Naquele dia, achando que ia acertar. O que ele ia fazer em Damasco? Saulo sai de Jerusalém e vai para Damasco. Vai ali com o coração tomado de dor. Na verdade, ele ia capturar alguém. Ia capturar Ananias. Queria punir Ananias, prender, fazer o que vinha fazendo com cristãos em Jerusalém. O que é que ele fazia aqui, gente? Por causa de uma dor que ele sentia no coração. Tá bom? Então, essa é uma lição para a gente refletir sobre o nosso dia a dia. Sobre aquelas pessoas que estão próximas a nós, que às vezes temos como agressivas, ou não conseguimos compreender, ou talvez um filho difícil. Por que é que essa pessoa está assim? Dor, tá? Dor. Então, antes de julgarmos o que quer que seja, vamos perceber que às vezes a dor naquele ser humano é tão grande que sai dessa forma. Então, ele ia assim. Era mal, gente? Não. Sentiu uma dor absurda. A dor da perda da mulher amada, do cunhado de quem se dá o gosto, de uma filosofia linda que ele não entendia, mas conquistava todos os corações, estava no caminho dele, tinha estado em Gamaliel, que era o mestre professor dele, ele não conseguia entender aquilo, não chegava nele, ele sentia muita dor. E ele ia para Damasco, com a ideia de pegar Ananias, porque havia sido conversor do Abigail, a noiva muito amada que havia morrido, cristã. Ananias havia convertido ao cristianismo antes da morte dela, e ele ia, judeu que era, com o coração tomado de sofrimento, ia matar e morrer ali, né? Ia capturar Ananias, que ele queria se vingar dessa forma, para tentar aliviar a dor do coração dele. Aliviaria, gente? Nunca. Nunca. Porque a dor que a gente sente, que lateja em nós, em mim, em você, só se cura com amor. Tá bom? A gente aprender isso. Por quê, Patrícia? Porque nós somos filhos do amor. João fala que nós somos filhos de Deus. E Deus é amor.
Então, nós também somos. Tá bom? Então, a gente tem um DNA adotivo. É um DNA amoroso. Essa dor que a gente sente vai ser curada com amor. Saulo ainda não tinha aprendido. E ele vai na estrada de Damasco, né? De repente, Emmanuel nos fala que começa a ouvir reminiscências nele, começa uma situação diferente nele. Por que é que vem isso, gente? A presença do Cristo cada vez mais próxima nele. Tocava ali na essência mais bonita que ele tinha. Parece que a gente está no Natal, viu? Quando chega o mês de dezembro, que a gente sente aquela coisa bonita, doce, quentinha no nosso coração, não é porque colocaram umas luzes aí nos centros comerciais, não é porque a referência comercial está nos centros comerciais, não é por isso, não. É porque Jesus faz mais próximo de nós. Por que ele se faz mais próximo? Porque nós o chamamos. Só por isso. Que basta que chamemos que ele vem. Em dezembro, como isso é coletivo, sentimos mais próximo. Tá bom? Tá lá no Apocalipse, deixa a porta e bato. Tá bom? Basta a gente abrir essa porta. Então, Saulo começa a sentir ali reminiscências da infância. Tudo que era mais caro nele começa a somar algo diferente naquela caminhada para Damasco. E, de repente, Emmanuel explica como se fosse uma fenda no tempo. Se abre. E ele vê com os olhos do Espírito uma luz que ele jamais poderia imaginar existir nos caminhos dele. Essa luz, gente, é Jesus. Uma fresta quebrada na telha psíquica da nossa mente. E essa luz entra e nos inunda de amor, de paz, de serenidade. Deixa Jesus entrar na sua vida, na sua estrada de Damasco. Chama, chama. Chama aí, reconde a sua alma. Fecha a porta do seu quarto psíquico. Não é físico, tá? E chama o mestre. Ele fala assim, o que é que eu faço? Não foi assim, Saulo? Veja, a luz foi intensa que ele caiu. Caiu diante daquela luz que o cegava, não entendeu nada, o Cristo caminha na direção dele, pois ele havia prendido e matado o cristão de Jerusalém e ia para Damasco com o mesmo intento, era o terror. Eles falam para ele, Saulo, por que é que me persegue? Pausa na história. Foi só para Saulo essa pergunta? Sério. Parar para pensar. Se o Cristo também não olha para a gente, hoje, 2.000 anos passados, com os olhos melancólicos. Para mim, Patrícia, qual que era a melancolia naquele olhar amoroso e lindo? O olhar que a Terra jamais viu similar. Era que Saulo perseguiu igual o irmão. Né? E a gente? A gente tem conseguido enxergar Jesus no outro, naquele que é diferente, que não pensa como a gente, que não ama como a gente, que não vive como a gente está conseguindo. Olha o esforço de fazermos isso, tá? O esforço da aceitação do outro. Para que Jesus não olhe para a gente também pergunte por que é que não percebe. Se Jesus vive no outro, ou seja, no coração do outro, nós também. Tá bom? E o mestre faz essa pergunta inovidável, que atravessa os séculos, os milênios, chega até nós. E Saulo, velho trabalhador, né? Ele estava achando que estava acertando, gente. Embora estivesse fazendo tudo errado. Parece com a gente muitas vezes. Quantas vezes erramos, né? Com o intento de acertar. E a paciência do Cristo, multimilenária, nos aguarda que acertemos, enfim. Né? Saulo, então, olha para a luz e pergunta e fala, quem és tu, Senhor? E ele fala, Saulo, eu sou Jesus. Que esse nome reverbere em nós. Tá? Precisa. Certo? Deixa eu colocar. 2.000 anos passados, a descida gloriosa de Jesus à Terra. É preciso que o nome do Mestre agora nos envolva. Porque durante muitas vidas foi para a gente algo histórico. O Cristo histórico. Sabe como é que foi? Foi tão difícil para a gente assimilar as verdades libertadoras e revolucionárias que Jesus nos trouxe, consubstanciados apenas em um mandamento, era só um, mas para a gente foi difícil demais. O mandamento era amar-nos, né? No final ele falou, como eu vos tenho amado. E foi tão difícil isso que a gente fez, colocou o Cristo na cruz. Nos hospitais, nas escolas, bem longe da gente, assim, do nosso coração, lá na parede, nos templos. Mas agora é tempo da gente retirar o Cristo crucificado das cruzes e trazer para o terreno do nosso coração. O templo vivo da nossa alma. Que é aqui que ele quer viver, quer morar. É em nós que o Cristo quer fazer templo, tabernáculo de fé. Tá bom? Que esse nome nos emociona. Ao perceber que estava diante do Cristo de Deus e que Abigail estava certa, Estevão também, Gamaliel também, todos os cristãos também,
Saulo faz, gente, mesmo que é um trabalhador preparado. Perguntemos-nos se nós estamos também. Apesar dos nossos erros, Jesus não se incomoda com os erros passados. Tá bom? Olha pra gente, na potência, ali, plenipotência do ser que ainda não somos, mas dentro do céu temos condições de ser. E aguarda de nós o ponto de mutação, o momento da transformação. O instante que o Espírito se toca e fala assim, não dá mais para ser quem eu sou. Aquilo que eu fazia, não dá mais para fazer. Aquilo que eu falava, não dá mais para falar. Da forma como eu vivia, gente, não dá mais para viver. Esse é o momento, tá? Todos os grandes espíritos tiveram esse momento em que ele se toca e fala, não dá mais para ser, por tudo que eu já sei, quem eu fui. E a partir daí abre-se caminhos novos. Então, diante daquele encontro inesquecível para aquela alma, Saulo então se verga. Quando percebe que é Jesus que estava ali, na estrada de Damasco, buscando, como tem buscado todos nós, né? Quem vai dizer que não encontra Jesus nos próprios caminhos? Basta teus olhos de ver, os de ouvir. Vai encontrar o Mestre. Naquele que vem no nosso caminho, nas dores e lutas, diante das quais encontramos forças que nem sabíamos de onde vir. Aqueles embates que atravessamos, que a gente olha para trás e fala como é que foi que eu passei. Quem é que vai dizer que não encontrou Jesus em algum momento da sua estrada, né? Saulo, ao perceber que estava diante do Mestre, abaixa e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta. Tá bom, certo? A lição da estrada de Damasco para nós. A primeira. Há várias, mas essa é fundante. Que sejamos capazes também já. Já estamos capacitados para isso, tá? Por tudo que a gente já sabe, já aprendeu, por tudo que os espíritos já nos ensinaram, tá bom? Por tudo que a gente já viveu como espíritos imortais que somos eternos. Se a gente acordar de manhã, aurora nova, aurora boa, dobrar-se diante do Mestre e perguntar, Senhor, diante das dificuldades da minha vida, das lutas, Senhor, dos desafios que você sabe. Senhor, não tem sido poucos, muitos desafios. Senhor, diante desse dilema, que eu, sinceramente, com a minha ignorância espiritual, não sei como agir. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu diga, Senhor? Fundamentalmente, Mestre, quem tu queres que eu seja? E a resposta de Jesus virá para nós, como um convite à nossa própria transformação. Saulo sai desse momento cego. A visão espiritual tinha sido muito intensa. E ele fica, então, temporariamente cego. Fica mesmo. Sem saber o que fazer diante da cegueira, a cegueira simbólica. Era preciso, naquele momento, ele fechasse os olhos para tudo que o havia curvado a sua visão espiritual, que o havia confundido. É preciso, muitas vezes, tá? Que descerremos os olhos para tudo aquilo, aqueles cenários complicados, difíceis, diante dos quais já nos perdemos muitas vidas, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, onde habitam as leis de Deus, que estão em nossa consciência. Tá bom? Olhar para dentro. De maneira simbólica. Saulo vai a Damasco. Cego. Jesus diz a ele, vai, que lá encontrará as respostas. Ele vai. Obediente e vero, tá? Precisamos também aprender isso para nós. Nos dias difíceis, apesar de nós mesmos sermos capazes de falar com o Mestre. Senhor Jesus, apesar das minhas descapacidades, da minha completa incompetência, Senhor, para resolver os dilemas da minha própria existência. Senhor, esteja aqui. E ao nos colocarmos à disposição do Mestre para o trabalho que tem que ser feito, tenho certeza que os espíritos que nos amam, que chancelaram mais uma vida da nossa matéria, sinta-se completamente amado, viu? Nunca se sinta só porque nós não estamos, embora às vezes pareça, nunca. Quando nos colocamos com a coragem dos bons, é muito importante, tá? A coragem dos bons, aqueles que decidem que isso aí, ó, dá mais para fazer. Quando nos colocamos assim, os espíritos quase nos carregam no colo, para que a gente dê certo. Tá bom? Todo mundo que reencarna para dar certo. Pensem nisso. Tenho certeza disso. Mas dar certo não é com o olhar do mundo, equivocado do mundo. Dar certo significa 8 bilhões de pessoas na Terra com o mesmo objetivo. Dar certo significa vencer-se a si mesmo. Nessa encarnação, tá bom? Como nós vivemos numa ordem muito atrasado mesmo. A Terra é um planeta muito atrasado, gente. Porque nós somos um mundo ainda expiatório. Queríamos muito já ser um mundo regenerado, né? A gente já queria, mas não deu. Não deu porque o nosso coração ainda não está regenerado. Então estamos aqui, né? Em luta no mundo expiatório. Veja, um mundo atrasado.
Debaixo da gente são os Flintstones. São os mundos primitivos. Então, nós somos atrasados. Então, um homem atrasado assim, muitas vezes a gente fica com a ideia equivocada, né? Que a gente está aqui para vencer o outro. Que o outro é meu inimigo. Que eu estou na competição. Não, cara. Respira. 8 bilhões de pessoas na Terra com apenas um objetivo. Todo mundo que reencarna para dar certo. Para vencer a si mesmo. Si mesmo. Suas próprias mazelas, suas dificuldades, suas lutas interiores, aquelas que só você sabe. Não precisa contar para os outros também. Tá bom? Então você sabe. E vencer esse lado sombra aí, iluminando, não extirpando, que não é possível, mas iluminando é uma tarefa que nos pertence e que é inalienável. Tá bom? E nesse momento da nossa Terra também é postergável. Precisa nos tocar, uma busca de autoconsciência, de autoconhecimento e falar, não dá mais para ser quem eu fui. Nesse momento, a cegueira física de Saulo o ajuda a recolher-se na casa íntima, na casa psíquica e refletir em quem ele tinha sido, em quem ele seria a partir daquele momento. Saulo vai para Damasco. Queria parar um pouco as reflexões acerca de Saulo para pensarmos na história de Damasco sob a vertente e o olhar de um outro personagem, que às vezes passa despercebido, gente, mas é igualmente valoroso. Pensemos em Ananias. Vejam vocês, Saulo ia para prender Ananias, matar Ananias, torturar Ananias, porque ele ia fazendo com os outros cristãos, para tentar aliviar a dor no coração, né? Ananias sabia, gente? Sabia. Que estava em Damasco, ele sabia. Naquela época não tinha rede social, mas as notícias iam a cavalo. Então todo mundo tinha avisado para ele. Lá vem Saulo de Tarso. Todo mundo sabia que era o grande algoz dos cristãos. E Ananias estava na cidade. O que ele pensa? Todo mundo sabe. Lá vem Saulo de Tarso. Ananias te procurando. Ele sabia. Chega a notícia. Saulo chegou a Damasco. Ele não sabia que Saulo tinha chegado cego, que havia aquele encontro com Jesus. Não sabia nada disso. Chega a notícia para ele. Saulo chegou a Damasco. Veja você, Ananias recorre para orar. Recurso da prece. Tá bom? Nunca esquecer do recurso da prece. Ninguém está só. E a prece é o canal que nos liga à fonte. Quem é a fonte, gente? De maneira simples e linda, Jesus nos ensina a chamar de Pai. A fonte é seu Pai, é Deus. Que Ele criou por amor. E não nos criou em série. Criou a cada um de nós, em individualidades, para uma caminhada que é única. Por isso Deus chama. Então, faça a prece, conecte. Tá bom? A prece é a nossa ligação para Deus. E a intuição, que é Deus chegando para a gente. Não se desconecte daquilo que chegar para você. Bom, mas nunca esquecer do recurso da prece. Ananias se recorde-se. Para quê? Para ter a força, a coragem dos bons. Porque ele sabia que o testemunho ia chegar. O testemunho chega para ele, chega para todos nós. Tá bom? Na nossa estrada. Não chega mais como o circo de Roma. Tá bom? Um dia, o Chico perguntou para Emmanuel, você haveria circos de Roma? De novo. Da forma como conhecemos, infelizmente, o estado da humanidade. Emmanuel fala, não. Porque os círculos de Roma agora estão dentro do coração da criatura humana. Aqui dentro. É que a gente tem que vencer as feras que vimos alimentando por vidas e vidas essa fera do egoísmo, do ciúme, do orgulho, do ego, que me faz achar que eu mereço mais que o outro, que eu posso mais que o outro, que eu devo mais que o outro, que os outros devem me reverenciar, que eu devo que alguém tem que me dar atenção, alguém tem que olhar para mim, alguém tem que falar comigo. Eu falei, o outro não respondeu, então eu não falo mais com ele, viu? Tudo isso é mulher. Se eu não conseguir trabalhar em nós isso, tá bom? Tudo isso. Nos pequenos círculos que habitam no nosso coração. Ananias sabia que Saulo havia chegado a mais. O que ele faz? Recolhe para orar. Na hora que ele se recolhe para orar, a gente fecha um curioso, desaparece para ele. E diz assim para ele: filho, Saulo está em Damasco. E Ananias fala, eu sei, Senhor. Jesus fala assim para ele, na visão do Espírito: filho, Saulo está cego. E ele fica em silêncio, porque ele não sabia. Jesus diz assim para ele: filho, vai até Saulo de Tarso e cura a visão dele. Gente, eu confesso para vocês que eu vou levar 10 milhões de anos para ser Ananias. Porque vocês imaginam que o algoz chegou. Todo mundo sabia que ele vinha para matar, prender, capturar. Só que ele chegou cego. Jesus aparece e fala, vai curar a visão de Saulo. E Ananias responde, eis-me aqui, Senhor. E vai. Vai curar Saulo. Vai sem entender nada. Mas vai. É Maria. Quem vai dizer que Maria, nossa Mãe Santíssima, quando a notícia do anjo Gabriel, não sentiu por um segundo que fosse a insegurança diante do fato de que ela seria mãe do próprio mestre?
do próprio Messias, do Salvador da humanidade. Quem vai dizer que aquela mãezinha, quase uma adolescente, ao saber da notícia da anunciação, ela não deve ter pensado no tamanho da emoção que chegava ali aos braços dela, o que ela faz? Isso aqui é a serva do Senhor. Mas em mim, consoante a vontade do Pai. É assim, tá? É assim que as almas de escola nos ensinam a agir. E ele vai, Ananias vai. Eis-me aqui, Senhor. E vai curar Saulo de Tarso. Para descobrir ali que era o irmão do caminho que chegava. Que Saulo havia tido um encontro. Um encontro que todos nós somos convidados hoje a termos com Jesus. Um encontro que só você pode ter. Porque só você pode abrir a porta do seu coração para o mestre. O palestrante pode falar, um livro pode elucidar, um monitor pode mostrar o caminho que ele já trilhou, mas só você tem o dom de abrir a porta que só tem fecho por dentro para o seu encontro com o mestre Jesus. E esse encontro muda a nossa vida. Aquele que se encontra com Jesus, em alma e em espírito, não tem como mais ser a mesma pessoa. Porque o encontro verdadeiro, de espírito a espírito, começa, transforma a nossa caminhada. Viramos santos? Não. Estamos muito longe, tá certo, de santidade. Mas aprendemos os caminhos da retidão. Ao nos encontrarmos com Jesus, tocamos-nos para falar assim, não dá mais para fazer. O que eu fazia? É preciso esforço para mudança. Se eu cair, Patrícia, levanto. E se eu errar, levanto de novo. E falo, isso daí não dá mais para fazer. Vou retificar meus passos. Se puder, eu peço perdão. Se for possível, eu corrijo o ato errado. E sigo adiante. Agora, com o desejo de me transformar. É de vontade. Tá bom? O encontro com Jesus traz pra gente a força de vontade para a mudança. Vejam. Os Espíritos não esperam da gente, atrasados que somos, a mudança. Tá bom? Nessa vida, não. Mas esperam a decisão. Tá bom? É por isso que os Espíritos falam assim no livro dos Espíritos. Que, né? Como é que eles sabem quem é verdadeiro espírita? Entendendo o verdadeiro espírita como cristão desses tempos novos. Sabem por ser aquele. Vejam, ele falou aquele que fez a transformação. Não. Não temos condições. Mas sabem por ser aquele que faz o esforço. Tá bom? É de esforço que nós estamos falando. Esforço cotidiano, diuturno, diário, de se observar. Ser vigilante com as suas escolhas, com o seu falar, que agora tem que ser sim, sim e não, não. Com a capacidade honesta, bela, bonita, boa de falar sim. Quando o mundo inteiro está falando não. Se a sua consciência pede que você diga sim, e o contrário também. De falar não. Mesmo que o mundo inteiro esteja dizendo sim. Se a sua consciência, que é onde habitam as leis de Deus, lhe pede, diga sim, filho, ou diga não. Tá bom? Não esqueça nunca que é a nossa consciência onde habitam as leis de Deus. Ananias vai curar Saulo e descobre ali o irmão do caminho. Uma bela surpresa, um belo presente que o mestre trazia para ele. Na caminhada de Saulo, que se transmuta em Paulo, lecionando para a gente que é possível reencarnar na própria vida, porque às vezes no aprendizado da casa espírita, muitas vezes, Sérgio, a gente diz assim, calma, o processo é lento mesmo. Olha, o processo é lento se a gente quiser. Cada espírito, na individualidade que é, que decide qual o ritmo da transformação que vai dar. Tá bom? É cada um que decide. O ritmo do passo, o próprio prumo. Saulo faz uma transformação absoluta numa encarnação. Há um momento, naquela transmutação dele, de Saulo e Paulo, a transformação é tão tenaz que ele muda de nome, né? A gente se chama Saulo e passa a chamar Paulo, para ser emblemático para ele mesmo a mudança. Há um momento nesse processo de mudança que eu quero rememorar com vocês agora. É um encontro inesquecível do espírito encarnado de Saulo com a sua noiva espiritual, Abigail. Lembra? Abigail já havia morrido. Ela morreu cristã. E ela morreu cristã, convertida por Ananias. Por isso que ele vai em Damasco prendendo Ananias, porque ele sentia dor. Né? Tinha tanta dor que ele queria tirar dele de alguma forma aquela dor. Passa o tempo. Ananias o cura. Saulo se recolhe ao deserto, veja que bonito. Anda ele sair pregando, ele se recolhe para assimilar as lições do evangelho, se preparar para a tarefa. Fica 3 anos no deserto. Prepare-se para as suas tarefas também, tá bom? Mas não prepare tanto tempo assim. Comece a fazer. E ele sai pregando. Ele queria descobrir o evangelho de Jesus, a bússola, norteadora dos passos, a bússola linda da vida dele.
E ele queria contar isso para todo mundo. É assim mesmo, tá? Quando a gente descobre no Evangelho de Nosso Senhor a bússola que a gente buscava há tanto tempo no nosso espírito, vai nos preencher, dá vontade mesmo de compartilhar com os outros. Mas vejam, alguns que não estão preparados ainda. Calma, tá? Calma. Seguindo o conselho de Francisco de Assis, pra gente não esquecer, tá? Evitar o proselitismo, porque o espiritismo não é uma religião de prosélitos. Nós não queremos converter ninguém, nós queremos nos transformar. Tá bom? Esse é o objetivo de todos. Você já assistia assim, evangelize sempre. Viu, pessoal? Sempre. A gente evangeliza não é só na salinha de evangelização, não. Evangelize sempre. Se precisar, quando precisar, use as palavras. O que isso significa? Que a gente evangeliza a partir da nossa própria transformação, dos nossos atos. Tá bom? Fica falando demais. Eu, por exemplo, tenho um filho adolescente, fala muito e fala, não, tá bom. Deu. Entendeu? A gente evangeliza com nossa decisão de transformação. Tá bom? Saulo fez isso, né? Falou, mas viveu. Coisa linda, né? No começo da caminhada dele, é um momento lindo que eu quero rememorar com vocês agora. Saulo tinha saído. Saiu do deserto de Dan, que foi o lugar para onde ele se recolheu, para meditar, onde ele ficou trabalhando e meditando no Evangelho, e saiu pregando. Foi muito difícil. Aliás, a caminhada inteira foi difícil. Mas no começo, além das dificuldades de encontrar pessoas que o queriam ouvir, teve a deserção dos corações que ele achava que não amava. A família o abandona, os amigos o abandonam. Muito difícil a situação, né? Teve um dia que foi do início. Foi pregar numa cidade e apanhou. Sofreu tanto no seio do povo, que aparentemente seria seu povo irmão, no seio do povo judeu, que até bateram na boca dele, né? Pra ele não falar mais daquela forma. E para conseguir sair, ele foi jogado num cesto para fora das muralhas da cidade. Foi a única forma que encontraram de sair vivo daquele lugar. Ele precisava continuar vivendo, porque a tarefa foi longa. Ele morreu, idoso, e nesse momento ele era jovem. Ele estava muito machucado, né? Machucado na alma, machucado no corpo. As machucaduras da alma são as que mais doem, né, gente? Porque a do corpo a gente tem muito analgésico. Mas na alma é preciso tempo. Jesus e amor. E aí ele sai doído. Estava doendo no corpo. Se recolhe nas imediações da cidade de Tarso, uma gruta. Só onde ele conseguiu ficar. Estava cansado, com fome, tinha apanhado muito, né? Sofrido o abandono dos corações que ele achava que não amava. Sozinho ali, quase desnudo, com pouca roupa, no frio do Oriente, ele se recolhe numa gruta e começa a chorar. Porque estava muito difícil. Ele tinha descoberto as luzes do Evangelho, a bússola de transformação dele, mas aparentemente ninguém queria ouvir aquilo. E como que ele ia trabalhar? E sozinho? E com dor? E a saudade, Abigail, do amor da sua vida que torturava? E as lembranças das escolhas infelizes que torturavam também? Difícil. Não tem caminho fácil. Tá bom? Não vamos nos iludir, tá bom? Caminhar com Jesus vai exigir de nós, muitas vezes, pés descalços, pés sangrando. A caminhada é uma transformação de nós mesmos. Tá bom? Como dizia o Chico. Para nos transformarmos aqui na Terra, nesse orbe atrasado que estamos, vai exigir de nós, muitas vezes, desidratação. Viu? Porque a gente desidrata trabalhando ou chorando, pode escolher. De toda maneira, quando trabalha, sua. Quando chora, perde lágrima. Desidrata. Difícil, tá? Não tem ilusões. Saulo chorava. Chorava naquela gruta nas imediações de Damasco. Sozinho, chora Saulo de Tarso. As dores e lutas, as decepções e amarguras de uma vida inteira. Nesse momento, Jesus permite que Abigail venha dele. Abigail espírito. Vocês lembram? Abigail já tinha desencarnado, estava morta. Para os olhos da carne, né? Jesus permite que ela venha. E ela vem. Ela vem com Estevão. E o encontro é lindo, mas veja que bonito. Saulo chorava. Chorava as dificuldades que ele estava encontrando, os sofrimentos, as dores todas. Abigail entra na gruta. Saulo olha para ela. É o encontro com a mulher que ele amava. Ele fica de pé. O que Abigail fala para ele quando vê chorando? Abigail o amava profundamente. Mas nem por isso ela permite que ele se vitimize. Tá bom? Ela olha para ele e fala assim: chora, Saulo. Quando a tarefa somente principia, já entendeu que ela não tinha vindo para passar a mão na cabeça dele, não. Aí já seca as lágrimas,
É a mulher amada que tá ali. Ele fala, Abigail, tá difícil demais. Eu quero fazer, quero evangelizar, quero falar. Abigail, eu não sei para onde ir. E ela olha para ele, respira com os olhos do amor. É preciso que a gente olhe para as pessoas também, tá certo? Com os olhos do amor. O mundo precisa muito que olhemos uns para os outros com o olho do amor, com o olhar do amor, da aceitação, da compaixão, da empatia, viu? Ela olha para ele e fala assim, trabalha, assim. Trabalha. A decisão de transformação passa pelo trabalho, certo? Não tem outro jeito. E nem outro caminho. É trabalho. É trabalho mesmo, tá bom? Trabalho diuturno. Não há como transformarmos a nós mesmos para transformarmos o pequeno jardim onde a providência divina nos matricula. É pequeno locus mesmo, para que, dignos no pequeno jardim, possamos um dia sermos dignos de tarefas maiores. Tá bom? Às vezes a gente queria fazer um grande trabalho, mas eu estava esperando a pia de louça lá em casa, quando eu não ver, entendeu? Tem que começar. Começar a tarefa que está aqui do lado, pequenininha, para a gente ser digno de tarefa maior. Não é possível transformarmos sem trabalho. E ela fala, trabalho, Sal. Trabalho. E ela fala, aí, Abigail, mas eu tenho falado. Parece que não está reverberando. Parece que as pessoas não estão entendendo. Parece que não está dando certo, Abigail, o que eu faço? Ela olha para ele com a mão e fala, espera. Espera, Sal. Espera. Vejam vocês. Certo? A nós nos candidatamos, nem podemos falar que somos trabalhadores de Jesus, né? Porque somos muito atrasados. Mas nos candidatamos a aprendizes do amor dele. A nós cabe a honra de semear. A colheita não nos pertence em absoluto. A colheita, na gleba inteira, pertence ao nosso Senhor, que é o jardineiro final, tá bom? A nós a honra de servir sementando. Espera, espera. Quem que vai esperar a flor antes da acontecência? Antes do crescimento do broto? Antes da semente que não estiolou, enfim, que verdejou? Quem vai querer o fruto antes da flor? Não tem como. Ela fala, mas espera. Aí começa a compreender que tinha que trabalhar e esperar um tempo que não era dele, que não pertencia a ele. E aí ele fala assim para ela, mas Abigail, meus irmãos de fé me maltrataram. Maltratam especialmente a palavra do mestre. Vilipendia o evangelho. Eu não sei o que fazer. É muito desrespeito. Dói na minha alma ver isso. E ela fala para ele, Paulo, perdoa. Perdoa. Não é possível, viu, Sérgio? Caminhar uma caminhada de transformação, de renovação, de mudança sem perdão. Não é possível. Se a gente não perdoa, a gente começa a caminhar carregando pedras no nosso caminho, vão tornando a nossa caminhada cada vez mais pesada, difícil, uma roda que não gira. Perdoa. Perdoa, Saulo. Para a gente aprender, porque às vezes alguém ensinou para a gente de maneira equivocada, a gente aprendeu errado. Perdoar, gente, não é esquecer. Porque às vezes a gente fala isso, já viram? Ah, fulano fez isso comigo. Perdoa, esquece. Não tem como. Não tem como esquecer, porque a gente tem memória. A não ser que a gente tenha uma enfermidade física que vá obnubilar a nossa lembrança, nós temos memória, a gente lembra. E quando a gente está desencarnado, certo? Lembra mais? Lembra mais como? Porque o nosso corpo espiritual, a veste do espírito, que também é matéria, só que a matéria quintessenciada funciona como gravador. Então a gente lembra tudo. Ah, então perdoar não é esquecer, não. Não. Perdoar, como nos ensina Divaldo Franco, é ressignificar algo que nos aconteceu. Entenderam? A etimologia da palavra perdoar é perdonar. Dar o seu melhor para essa pessoa. Qual é o melhor que você pode dar? Libertá-la. Porque você se liberta. Enquanto nós não perdoamos alguém por algo que aparentemente ela nos fez, eu digo aparentemente porque, como diz André Luiz, todos nós estamos querendo ser felizes. E nesse processo de queremos ser felizes, magoamos-nos, ferimos-nos, passamos na frente do outro. Eu acho que eu deveria andar sempre, eu, Patrícia, uma placa assim, ó. Sabe essa placa de obra? Perdoe o transtorno, estou em obras, é isso.
No nosso dia a dia, a gente acaba passando na frente do outro, acaba machucando o outro, e às vezes a gente magoa sem querer, entenderam? Então, perdonar é você dar para o outro ser melhor. Vai, filho, vai. Ah, Patrícia, mas eu vou perdoar e vai ficar tudo bem? Não, peraí. Isso aí é do nosso ego. Nós não temos capacidade de apagar a falta de ninguém. Não temos condições disso, tá bom? Se alguém errou de verdade conosco, ou com outra pessoa, essa pessoa responderá pelo erro dela. Eu não tenho condição de apagar a falta de ninguém. E eu também vou responder pelos meus erros, lembra disso? Tá bom? Então, perdoar não é apagar a falta. Ah, eu perdoei. Então, tá tudo bem pra mim. Porque eu me libertei. Divaldo ensina, quando você perdoa, você faz o bem pra quem? Pra você, não é pro outro. Que você se libertou de um episódio, de uma dor, de um momento difícil, de uma mágoa. Por mais difícil que seja, perdoe. Para você seguir em frente e refazer a sua história. E viver tudo que você deve viver. E ser feliz. Que é o que nós queremos. Na felicidade que nos é possível aqui na Terra, certo? Então perdoa. E o outro, Patrícia? O outro vai seguir a caminhada dele. E se ele errou mesmo, ele vai responder pelos erros dele. E ele vai seguir em frente. Nós não temos essa capacidade de apagar a falta do outro. Não se preocupe. Perdoe. Perdoar não é apagar a falta. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você ressignificar o episódio. Compreender que nós não sabemos de verdade mesmo o que move a outra pessoa. Às vezes, convivemos 40, 50, 60 anos ao lado de uma pessoa, mas o que dá no coraçãozinho dela são elas. De verdade mesmo, a gente não tem como aquilatar. O que moveu alguém a agir de uma forma ou de outra. Tá bom? Só ela que sabe. E um dia ela responderá diante do tribunal da consciência dela, vis-a-vis o que ela tiver feito. Então, siga em frente, seu caminho. Perdoa, Sal. Veja que Abigail ensinou para ele. Trabalha. Não tem como crescer e avançar sem trabalho. Espera, que a colheita não nos pertence. Perdoa. Após ensinar isso, essas 3 lições para ele, Abigail, então, começa com era o corpo espiritual dela que tinha aparecido, né? A se desvanecer do olhar dele. E Saulo, vendo que ele ia perder de vista a mulher amada, que ela ia sumir, pede o último conselho. O que fazer? Ele desconfia que viriam muitos anos de trabalho na jornada dele ainda sem ela, até que pudesse se reencontrar na pátria onde ninguém morre, na pátria verdadeira, na vida real, que é a vida do Espírito. Ele pede ela um último conselho. O que fazer? Já no trabalho, ela sorri para ele, com os olhos do amor. Gente, é considerada a quadrilogia de Abigail. Olha para ele e dá o conselho que vale para Saulo, que vale para todos nós, 2 milênios passados. Ama, Saulo. Ama. Como diz Valdo Franco, o amor é a alma da vida. Não é possível a gente construir nada que perdure para a eternidade do Espírito se não tiver na base desse construto o amor como aprendizado para a alma imortal. Tá bom? Não é um amor plenamente vivido, que não temos, não somos capazes, mas amor como aprendizado para nós. Graças a Deus, o amor se aprende. Amar se aprende amando. E amar, no nosso estado evolutivo que é atrasado, é uma decisão. Tá bom? Eu decido amar. Eu decido aceitar de maneira incondicional essa pessoa. Eu decido fazer o esforço da compaixão, que é o caminho do coração, e assim eu aprendo a amar. Ama, Sal. Ama. E fala para ele com o amor da sua vida que o caminho de transformação dele, de todos nós, passaria sempre pelo trabalho, pela paciência, pelo perdão e, acima de tudo, pelo amor. A lição é tão vera, sério, tão plenipotente no coração daquela alma, que Saulo de Tarso, que começou a sua caminhada como trabalhador de Jesus, dizendo assim: por que é? Por que é que o mal que eu não quero mais fazer, eu ainda faço? Ele começa assim, né? Quando ele via que ele errava muito, ele se tocava, né? Não é possível fazer uma caminhada sem se tocar, tá bom? Desconectado de você mesmo. Busque um caminho de autoconhecimento. Há vários até. Busque, pra você se conhecer. Porque não é possível transformar quem que a gente não conhece. Se você não se conhece, não tem como fazer a sua própria reforma, aquele que eu tinha uma íntima, tá bom? E quando ele se toca e percebe o trabalho que ele tinha para fazer no orado, no coração dele, ele faz. Porque ele pergunta para si mesmo: o que é? Que é aquilo que eu não quero mais fazer, eu ainda faço. E aquilo que eu quero fazer,
eu ainda faço. E começa a caminhar dentro fazendo essa pergunta. Para décadas depois, já no finalzinho, olhar para si mesmo, o trabalho que havia sido feito, para a transformação dele mesmo, para a transmutação de Saulo em Paulo de Tarso e falar: já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Que dia lindo, Sérgio, é esse para nós, viu? Aconteceu com Saulo, vai acontecer com todos nós, em nome de Jesus. Vai levar muito tempo, eu sei. São séculos, séculos, milênios e milênios de nossa jornada. Mas vai chegar um dia bonito. Que dia lindo que vai ser esse? Na nossa caminhada mortal. Em que a gente vai conseguir se tocar. A gente vai acordar um dia de manhã, uma manhã linda. Vai se tocar e falar assim, já não sou eu mais quem vive. É o Cristo. A vontade do Cristo. Os pensamentos do Cristo. O caminhar do Cristo. Que aqui estão. É Jesus que vive em mim. Essa é a maior lição. Quando esse dia chegar, nós vamos ter condições de replicar Saulo de Tarso no último momento dele na Terra. Lembra como é que foi? Para a gente encerrar a nossa simulação de hoje, já passamos em 40 minutos. Saulo, chegando no momento final dele, ele foi decapitado, né? Ele foi levado para o alto do monte para ser decapitado. E ele vai com a tranquilidade dos bons. Com a felicidade que a gente pode almejar na Terra. Bezerra de Menezes diz assim, ó. Faça o bem, esforce no bem, labore no bem todo dia, esforce no bem. Sabe por quê? Porque você não vai encontrar na Terra um lugar mais feliz. Às vezes a gente está aqui na Terra e fica enganada, a felicidade vai ser não sei o quê para mim. Não. Bezerra diz assim, ninguém vai encontrar na Terra um local mais feliz, fala com medo de fotografia do Divaldo, que um lugarzinho chamado consciência tranquila. Esse é o lugar mais feliz da Terra, tá bom? É o lugar da consciência tranquila. Paulo ia nesse lugar feliz, para a decapitação. Chega lá, no instante crucial, né? Daquela caminhada, para alguns poderia ser uma derrota, ele levantava-se como general do Cristo Jesus, alma vitoriosa, grande, linda, diamantina, tranquilo, ia ser decapitado. Olha para o soldado, já dá treme, diante da força daquela alma, da força espiritual, e olha para o soldado e diz assim, tá na obra, já no finalzinho, tá, gente? Ele fala assim, soldado, cumpre agora o seu dever, que eu já cumpri o meu. Combati o bom combate. O combate dos bons, né, gente? E guardei a fé. Esse foi o soldado do capítulo. É assim que termina a vida dele. Que dia lindo vai ser esse também, né? Em que a gente vai conseguir olhar pra gente mesmo, num momento difícil, e vai falar assim, eu estou nesse lugar, que ninguém tira de mim, que é um lugar feliz. Na minha consciência tranquila. Porque eu tentei, todo dia, combati o bom combate. E guardei a fé em mim. Que Jesus, o Cristo de Deus, nosso maior amigo, o amigo incondicional de nossas almas, o amigo grandioso de nossos corações, certo? Nos ajuda a ficar de pé, para a gente chegar nesse dia feliz, nesse dia lindo que nos aguarda em algum lugar na eternidade. Até lá, Jesus nos mantenha de pé. Obrigada, pessoal.